E agora, para conversar com a gente, já está aqui no estúdio o conselheiro tutelar Maurício Rafael. Seja muito bem-vindo à TVC News. Muito obrigado, Dai. Muito bom estar aqui. Maurício, vamos conversar um pouquinho aí, então, né, sobre o Conselho Tutelar como um todo, mas a gente tem notícia boa para trazer aqui, porque o Conselho Tutelar está com uma nova sede. Isso, exatamente. Uma sede agora muito maior, muito mais confortável, com acessibilidade para os nossos usuários, mais ampla, mais segura, né, proporcionando para a nossa população aí um atendimento muito melhor. Maurício, você está no seu segundo mandato como conselheiro tutelar e o conselho está naquele imóvel desde quando? Olha, eu acredito que entre 12 e 15 anos, porque há 15 anos atrás eu trabalhava numa instituição do terceiro setor que a gente fazia os atendimentos do conselho tutelar ainda lá na Avenida Marginal, né? E a conselheira Karen, que já está indo para o terceiro mandato, disse que a gestão antes dela já estava nesse imóvel. Então, de 12 a 15 anos é quando está nesse imóvel agora. E era algo que o Conselho Tutelar de fato precisava, né? Quem vai ali, a acessibilidade, não posso dizer que é pouco, porque até então não existia essa acessibilidade. Agora, com o prédio novo, está diferente? Sim, não. Um prédio muito mais confortável, né? Estamos em meio à mudança. Saí de lá para vir para cá para poder dar entrevista para você, mas um lugar mais amplo, mais confortável. Desculpa te interromper. Para você que está acompanhando pela TVC Panorama, estão passando as imagens agora, né, da sede do Conselho Tutelar. Onde é que fica esse edifício, Maurício? Rua 902, é o antigo prédio da Funservir. E aí vocês vão usar os dois andares do edifício, assim como vocês fazem no prédio atual? No prédio atual. Porém, nós teremos duas salas no piso térreo, proporcionando a acessibilidade aos clientes que têm a dificuldade, né, de locomoção e tudo isso. Então, um espaço muito mais amplo, muito mais confortável. Esse prédio é mais novo, né? Está melhor conservado, então vai proporcionar um ambiente muito mais agradável. Porque uma coisa importante para as pessoas que nós atendemos é que eles estão num momento difícil sempre, né? Porque senão não precisava estar lá no conselho. Então, um ambiente mais limpo, mais confortável já gera, né, uma recepção, um acolhimento melhor. E até mesmo porque esse prédio onde era o Funservir, ele tem totalmente adaptação, né, que a gente sabe que é necessário, principalmente em relação à mobilidade. Exatamente, isso mesmo. Então ali tem todo o acesso necessário. Mas e aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a demanda do Conselho Tutelar, né? A gente recebe muitas informações e a gente sabe que ultimamente aumentaram os números de denúncias. Sim, nós temos... cresce, né? Conforme cresce, né, a densidade demográfica, a população, também crescem os casos. Em Balneário Camboriú, como tudo, é muito sazonal. Então, tem períodos do ano em que a maior incidência de casos são casos relacionados à educação, vaga em escola, vaga em creche. Em outra época, já é mais voltado a adolescentes, questão de ato infracional. Então, é muito sazonal, né? Esse período, por exemplo, agora é um período que a gente começa a atender muito o Apoia, que é um sistema entre as escolas, o Ministério Público e o Conselho Tutelar para combater a evasão escolar. Então, quando acontece o aluno está faltando, a escola vai iniciar o processo para resgatá-lo para a frequência escolar. Se a escola não consegue, vai acionar o conselho por meio desse sistema, né? O sistema eletrônico do Apoia. Quando nós chamamos a família, não conseguimos solucionar aquilo, encaminhamos então ao Ministério Público para outras sanções, né? Outras situações. Vale a gente lembrar ainda que a educação é um direito, né, da criança e do adolescente. É o direito deles. E muitas vezes eles próprios também acabam violando os seus direitos e também a família acaba violando o direito da criança e do adolescente. É isso. Toda ação, todo o atendimento que o Conselho Tutelar faz vai identificar inicialmente quem é a vítima, né, a criança ou adolescente, qual o direito violado e quem é o agente violador. Então, por vezes é o Estado, por vezes é a família ou a comunidade, mas por vezes, em razão da sua própria conduta, é o próprio adolescente, a própria criança, né? E aí nós vamos fazer os encaminhamentos possíveis. Acompanhamento psicológico, avaliação médica, o porquê que aquele adolescente, aquela criança está tendo aquele comportamento que gera a violação do direito. E quando a gente fala em questão de denúncias, que os números de denúncias aumentaram, nem sempre é algo negativo, né, Maurício? Muitas vezes é a população que está se tornando mais esclarecida e entendendo que aquela situação precisa ser denunciada. Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, no período da pandemia, nós tivemos um salto no número das denúncias, porque as pessoas estavam mais em casa, mais paradas, mais atentas ao que estava acontecendo à sua volta, então era mais fácil denunciar. E acredito que a partir disso houve também essa educação natural da população.
Então, hoje sim, as pessoas têm esse olhar mais atento aos seus vizinhos, às pessoas que estão na situação de rua, alguma situação ou outra, e o pessoal, que bom, que realmente faz as denúncias, porque às vezes as pessoas ainda perguntam, mas e aquela situação, o Conselho Tutelar não vai cuidar? Olha, se alguém nos informar, se alguém denunciar, a gente vai ter a ciência que está acontecendo, com certeza vai atuar. Mas se a gente não receber uma denúncia, né, em muitos casos a gente não tem como ter ciência. Até porque, gente, é nosso papel, enquanto sociedade, também zelar aí pelos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele trabalha sobre demanda, sobre a denúncia. Você precisa denunciar para que o Conselho saiba do que está acontecendo. O Conselho Tutelar, o conselheiro não vai lá na porta de todo mundo, né? Sempre costumo falar isso quando a gente conversa com os conselheiros tutelares, para que isso fique de uma forma ilustrada na cabeça das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não entendem. O Conselho Tutelar precisa que haja uma denúncia. Ele não vai bater na porta da casa do seu vizinho para saber se tem alguma coisa acontecendo lá. Mas se você sabe, é o seu papel enquanto cidadão ligar para o Conselho e fazer a denúncia. Exatamente. É importante, né? A lei de responsabilidade hoje, ela inclusive pune a pessoa que tem uma informação de crime, de violência, de negligência acontecendo e não informa, né? Então, se você sabe de algo que está acontecendo, você precisa informar. Porque se depois, né, quando a polícia for investigar aquele caso, souber que a pessoa tinha informação e não informou, ela pode ser, né, indiciada por aquilo. E uma coisa que eu acredito que as pessoas têm muito medo ainda, Maurício, em denunciar, é que seja identificado. Mas há essa garantia que existe um número que você pode ligar e que ninguém vai saber quem foi que fez a denúncia. Né? No Brasil inteiro a gente tem o Disque 100, Disque Direitos Humanos, onde você pode ligar, dar todas as informações. É muito rápido a atuação, a gente recebe o e-mail quase que imediatamente, no momento da denúncia, e a gente vai fazer. E o Disque 100 ele vem para o Conselho Tutelar, para a Polícia Civil e para o Ministério Público. Então é ainda mais amplo, né, a atuação ali dessa situação. Maurício Rafael, eu quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado. A gente está compartilhando esse assunto aqui que nunca é demais falar sobre a proteção da criança e adolescente. Como eu já falei, é um papel nosso também, enquanto sociedade, poder fazer é o nosso papel para que o Conselho Tutelar também possa realizar o seu papel. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E agora nós vamos acompanhar a agenda dos candidatos à Prefeitura de Camboriú para este final de semana. A partir de agora, acompanhe a agenda de sábado e domingo dos candidatos a prefeito de Camboriú nas eleições municipais de 2024. Candidato Edson Periquito. Sábado, caminhada no bairro São Francisco de Assis e entrega de material. Candidata Eliane Garim. Assessoria não informou a agenda. Candidato Leonel Pavan. No sábado, caminhada no bairro São Francisco de Assis, reunião com moradores da localidade Encantada, encontro com empresário em Camboriú e reunião política com simpatizantes de vereador da coligação. Domingo, encontro com os candidatos a vereadores, gravação do programa eleitoral de rádio e reunião política com simpatizantes de vereador da coligação. Candidato Ramon Jacob. Sábado, visitas e eventos no bairro Centro, Tabuleiro, Monte Alegre, Rio Pequeno, Braço, Macacos, Rio do Meio, com lideranças do bairro e comunidade, e caminhada no bairro São Francisco de Assis e no bairro Areias. No domingo, visitas e eventos no bairro São Francisco de Assis, Centro, Areias, Rio Pequeno, Monte Alegre, Rio do Meio, com lideranças do bairro e comunidade, e caminhada no centro. E agora eu quero convidar para conversar aqui com a gente a nossa repórter Bianca Robles. Bianca, seja muito bem-vinda ao TVC News. Bom dia, Dai, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bianca, vamos falar aí novamente sobre a CPI do saneamento. Vamos, Dai, né? Ontem foi realizada mais uma reunião, né? A 5ª reunião da CPI do saneamento foi realizado na Câmara de Vereadores, contou com todos os integrantes da comissão presentes, né? E também foram lidos os resultados dessa reunião, né? Onde foi apresentado os resultados, o que foi pedido pela Procuradoria da Casa, onde foram 2 pedidos, né? Um pedido veio já com os resultados e o outro pedido, que era de um inquérito policial que segue em segredo de justiça, ele foi pedido para alterar o número, pois o número do processo está errado. Então vai ser feita essa mudança no número e vai ser pedido, então, este inquérito. O relator, né, da comissão que faz o relatório preliminar
foi questionado sobre a produção deste relatório. E ele informou que o relatório, para ser finalizado, ele ainda precisa dessas informações deste inquérito policial que segue em segredo de justiça. Só após, então, ele ter acesso a este inquérito que ele vai conseguir finalizar este relatório preliminar. Os vereadores também pediram para que seja prorrogado o prazo da CPI, né? A CPI ela tem um prazo para acontecer em 90 dias e ela pode ser prorrogada. A primeira reunião da CPI ela foi realizada no dia 26 de junho. E depois de algumas reuniões, ela acabou sendo cancelada, né, adiada por um bom tempo, por mais de um mês, porque o relator e vereador Gelson Rodrigues, ele apresentou um atestado médico, né, então ele precisaria ficar afastado por um tempo, então essas reuniões foram canceladas e só voltou a acontecer agora, né, há 4 semanas atrás que voltou a acontecer estas reuniões, então por isso já foi pedido aí um prazo para que seja prorrogado esta CPI. Então a próxima reunião da CPI ela ficou marcada para a próxima quinta-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, também na Câmara. Bianca, agora vamos falar de coisa boa, porque hoje é sexta-feira. Você já tem programação para hoje? Vamos falar de coisa boa então, Dai. Para quem tá sem programação, né, para esse sextou, para esse final de semana, nós temos aqui uma dica. Porque vai iniciar a Festa Farroupilha, né, o acampamento Farroupilha aqui em Balneário Camboriú. Inicia hoje, então, o acampamento, né, ele vai até o dia 22 de setembro, então dá para acompanhar. E então a festa hoje, né, terá uma programação que inicia às 6 horas da tarde e os primeiros shows já iniciam ali às 7 horas da noite, que vai ser É Balanço. Às 8h30 da noite inicia Daniel Silva e às 10 horas da noite o grupo Gaitaço. E vale então ali ressaltar os horários, né? Porque de segunda a sexta vai funcionar somente das 6 horas da tarde à meia-noite e nos sábados e domingos às 10 horas da manhã à meia-noite. Então aí que neste final de semana, quem já quiser aproveitar e comer uma comida típica gaúcha, aproveitar músicas nativas, pode acompanhar, né, o acampamento Farroupilha, que vai acontecer, é bem fácil ali a localização, acontece ali na frente, né, da Praça das Bandeiras, ali na esquina com a Rua 904, na Avenida dos Estados, é só ir ali e aproveitar, já consegue almoçar ali uma comida típica e aproveitar aí toda essa festa. Então aí já tem programação para esse final de semana e com certeza, né, a Festa Farroupilha esse ano vem carregada de um significado diferente depois dos desastres, das enchentes que aconteceram no nosso estado vizinho aqui, o Rio Grande do Sul. Bianca, muito obrigada pela sua participação, ótima sexta-feira para você, segunda-feira a gente se encontra novamente. Muito obrigada, Dai, uma ótima sexta, um excelente final de semana a todos e até segunda. Nós temos comentado bastante aí sobre a situação das queimadas e que estão interferindo no ar aqui em todo o sul, né, do país. E recentemente aconteceu o fenômeno da chuva preta também em Florianópolis. Diversas regiões do país sofrem há semanas com reflexos das queimadas na Amazônia. No sul do Brasil, nesta terça-feira, moradores de cidades no sul gaúcho registraram chuva preta, fenômeno causado pela mistura de fuligem atmosférica com a precipitação. Conforme a previsão indicava, o fenômeno chegou ao estado catarinense e moradores registraram o fenômeno na região oeste nesta quinta-feira. E hoje pela manhã, a chuva preta foi registrada em Florianópolis em menor intensidade. Segundo a Defesa Civil, uma frente fria chegará ao estado com chuvas em todas as regiões e com a maior chance de chuva preta. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta sobre a baixa qualidade do ar nos últimos dias, pois o estado catarinense está sentindo os impactos das queimadas que ocorrem na região centro-norte do Brasil, Bolívia e Paraguai. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente tem aí mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú.